A área é a medida do tamanho de uma superfície de uma figura. Como vocês podem ver na imagem, um retângulo numa malha quadricular, e ele tem um quadrado unitário de vermelho, que tem as medidas de 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de largura. Esse quadrado unitário representa uma parte da área desse retângulo, e a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado, mas a área desse retângulo é comprimento vezes largura, ou base vezes altura, ou seja, tem que ser a medida toda do comprimento e a medida toda da largura. Somando todos os quadrados de comprimento, vai dar 6 centímetros, e da largura vai dar 4 centímetros, e multiplicando o comprimento com a largura, ou a base com a altura, vai dar 6 vezes 4, que vai dar 24. E centímetros vezes centímetros, vai dar centímetros quadrados, pois o centímetro é a base, e o 2 é o expoente. O 2 representa a quantidade de vezes que a base se repete, por isso centímetros quadrados. Por isso que a área calcular, medidas bidimensionais. A área também apresenta outras unidades de medidas, como o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado. E você precisará saber convertê-las em outras unidades de medidas. Caso precise, então, você divide por 100. Se você voltar uma unidade, e você multiplica por 100. Se você avançar uma unidade. E agora vamos ver como se calcular a área de cada figura plana. A área do quadrado é igual a L ao quadrado, pois multiplicamos lado vezes lado. Nesta imagem há um quadrado de área de 64 centímetros quadrado. Esse é o nosso exemplo 1. Bem como a fórmula do quadrado é lado ao quadrado, então podemos substituir a área por 64. E passar agora a potência por outro lado, que vira raiz quadrada ficando igual a raiz de 64. Que vai dar 8. Pois a raiz 64 é 8 vezes 8. Portanto, cada lado do quadrado é 8 centímetros. Nesta imagem temos um quadrado de lado de 5 centímetros. Esse é nosso exemplo 2. Vamos descobrir a área desse quadrado. Como a fórmula é área igual lado ao quadrado, então vamos substituir o lado por 5, ficando 5 ao quadrado, que vai dar 25. Portanto, a área do quadrado é 25 centímetros quadrado. A área do retângulo e do paralelogramo são iguais, pois multiplicamos a base, que é b, vezes a altura, que é h. A base sempre fica na horizontal, e a altura sempre fica na vertical. Nesta imagem temos um retângulo que tem área de 32 centímetros quadrados e tem altura de 4 centímetros. Vamos descobrir a base. Esse nosso exemplo 1. Como a área do retângulo é base vezes altura, vamos substituir os elementos na fórmula. A área passa a ser 32, e a altura passa a ser 4, ficando 32 igual b, vezes 4. Como 4 está multiplicando com b, passamos para o outro lado dividindo, ficando base igual 32 dividido por 4, que dá 8. Então a base é igual a 8 centímetros. Nesta imagem temos um paralelogramo de base medindo 5 centímetros e altura medindo 4 centímetros. Esse é o nosso exemplo 2. Vamos descobrir a área desse paralelogramo. Como a área é base vezes altura, vamos substituir os elementos. A base passa a ser 5, e a altura passa a ser 4. A área fica igual a 5 vezes 4, que dá 20. Então a área do paralelogramo é 20 centímetros quadrados. A área do triângulo é igual base vezes altura, dividido por 2. Nesta imagem temos um triângulo de altura de 25 centímetros e base de 4 centímetros. Esse é o nosso exemplo 1. Como a área é base vezes altura, dividido por 2, vamos substituir a base por 4 e a altura por 25. A área fica igual a 4 vezes 25 dividido por 2. Multiplicando 4 com 25 dá 100, e 100 dividido por 2 dá 50. Portanto, a área desse triângulo é 50 centímetros quadrados. Nesta imagem temos um triângulo de área de 40 centímetros quadrados e base de 4 centímetros. Vamos descobrir
a altura desse triângulo. Esse é o nosso exemplo 2. Como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, vamos substituir a área por 40 e a base por 4, ficando 40 igual a 4 vezes altura dividido por 2. 2 que está dividido, passamos para o outro lado, multiplicando com 40, que vai dar 80, ficando 4 vezes altura igual a 80, passando 4 por outro lado dividido com 80, fica altura igual a 80 dividido por 4, que dá 20, portanto a altura é igual a 20 centímetros. A área do losango é igual a diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Nesta imagem temos um losango que tem a diagonal maior, que fica na vertical medindo 50 centímetros. E temos uma diagonal menor, que fica na horizontal, medindo 8 centímetros. Vamos descobrir a área desse losango. Esse é nosso exemplo 1. Como a área do losango é igual diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2, vamos substituir a diagonal menor por 8, e a diagonal maior por 50, ficando igual 8 vezes 50 dividido por 2. Agora vamos dividir o 8 por 2 que vai dar 4 ficando área igual 4 vezes 50 que vai dar 200. Portanto a área do losango é 200 centímetros quadrados. Nesta imagem, temos um losango de área de 1.200 centímetros quadrados e diagonal menor de 40 centímetros. Vamos descobrir a diagonal maior. Esse é o nosso exemplo 2. Como a área do losango é igual a diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Vamos substituir a área por 1.200. A diagonal menor por 40. E agora, vamos dividir 40 por 2, que dá 20, que fica 1.200 igual a 20 vezes diagonal maior. O 20 que está multiplicando passa por outro lado dividindo, ficando 1.200 dividido por 20, que dá 60, portanto a diagonal maior mede 60 centímetros. A área do trapézio é a base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Nesta imagem, temos um trapézio de altura de 20 centímetros, e base menor de 6 centímetros, e base maior de 12 centímetros. Vamos descobrir a área desse trapézio. Esse é o nosso exemplo 1. Como a área do trapézio é base menor, mais base maior, vezes altura, dividido por 2. Vamos substituir a base menor por 6 a base maior, por 12 e a altura, por 20. Somando as bases, dá 18, dividindo 20 por 2, dá 10 ficando a área igual a 18 vezes 10 que dá 180. Portanto a área desse trapézio é 180 centímetros quadrados. Nesta imagem, temos um trapézio que tem área de 100 centímetros quadrados e altura de 8 centímetros. Base maior de 15 centímetros. E vamos descobrir a base menor desse trapézio. Esse é nosso exemplo 2. Como a área do trapézio é base menor mais base maior, vezes altura dividido por 2. Vamos substituir área por 100, a base maior, por 15, e altura, por 8. Agora vamos dividir 8 por 2 que vai dar 4. E passar o 4 que está multiplicando, para o outro lado dividindo com 100, que dá 25, e passando 15 que está somando, por outro lado. Fica a base menor igual a 25 menos 15 que dá 10. Portanto a base menor é 10 centímetros. A área de polígonos regulares é igual ao número de lados vezes a medida do lado vezes a apótema, dividido por 2. Nesta imagem, temos um polígono que é um pentágono. De lado medindo 4 centímetros, e a apótema que é o raio desse polígono, pois ele parte da extremidade para o centro, e ele mede 5 centímetros. Vamos descobrir a área desse polígono. Esse é o nosso exemplo 1. Como a área de um polígono regular é o número de lados, vezes a medida do lado, vezes a apótema,
dividido por 2. Vamos substituir o número de lados que é 5, e o lado por 4, e a apótema por 5, agora multiplicando, 5 vezes 4 dá 20, e 20 vezes 5 dá 100, e 100 dividido por 2 dá 50, então a área desse polígono é 50 centímetros quadrados. Nesta imagem, temos um hexágono regular, que tem área de 120 centímetros quadrados e tem apótema medindo 5 centímetros. Vamos descobrir o lado desse hexágono regular. Esse é o nosso exemplo 2. Como a área de um polígono regular é o número de lados vezes o lado, vezes a apótema, dividido por 2, vamos substituir a área por 120, o número de lados, por 6 por ele ser um hexágono, e a apótema por 5, multiplicando 5 com 6, dá 30, e passando 30 que está multiplicando, para o outro lado, que fica 120 dividido por 30, que dá 4, e o 2 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando com 4, que dá 8, portanto o lado desse hexágono regular é de 8 centímetros. A área do círculo é π raio ao quadrado. Nesta imagem, temos um círculo com um raio de 5 centímetros. Vamos descobrir a área do círculo. Esse nosso exemplo 1. Como a área do círculo é π, r ao quadrado, vamos substituir o r que é o raio, por 5. Ficando área igual a π, 5 ao quadrado que dá 25π, portanto a área desse círculo é 25π centímetros quadrados. Nesta imagem, temos um círculo que tem área de 100π centímetros quadrados. Vamos descobrir o raio do círculo. Esse é o nosso exemplo 2. Como a área do círculo é π, raio ao quadrado, vamos substituir a área por 100π e agora vamos cortar π com π. E passa a potência para o outro lado, que vira raiz quadrada, ficando o raio igual raiz de 100, que dá 10, portanto o raio do círculo é 10 centímetros. Se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal.